Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira, dia 24 de maio. A cantora Tina Turner morreu hoje aos 83 anos. A morte foi confirmada por um assessor dela ao site Sky News. Tina Turner, frequentemente chamada de a rainha do rock and roll, foi uma das maiores cantoras de todos os tempos, conhecida por inúmeros sucessos. Poucos artistas igualaram tantos números, 8 Grammys e 100 milhões de cópias vendidas em todo o mundo. Turner deixou a certeza de que conquistou o mundo com uma das vozes mais marcantes da música. Mais informações sobre a morte de Tina Turner você acompanha nas próximas edições. Mais de 10 milhões de brasileiros saíram da linha de pobreza no país em 2022. Mesmo assim, a maioria da população de 9 estados segue na pobreza, ou seja, vive com uma renda mensal de até R$ 665,02. O levantamento é do Instituto Jones dos Santos Neves, da Secretaria de Estado de Economia e Planejamento do Espírito Santo. Um estudo foi feito com base em dados de 2022 da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE. O levantamento aponta que a taxa de pobreza brasileira caiu de 38,2% para 33% entre 2021 e 2022, para um nível mais próximo de 2020. Mesmo com a queda, o número de pobres no país ainda é alto. São 70 milhões e 700 mil brasileiros vivendo em situações precárias. Antes eram 81 milhões e 200 mil em 2021. Todos os estados do país tiveram queda nas taxas de pobreza no último ano. Os estados com as maiores reduções foram Roraima, com 11,7% e Sergipe, com 9,7 pontos percentuais, mas eles seguem com taxas elevadas acima de 45%. Mesmo com a queda, Maranhão segue como o estado com os maiores indicadores. 6 a cada 10 maranhenses vivem na pobreza. Segundo o estudo, 2 fatores principais estão por trás da queda de pobreza em 2022. A melhora do mercado de trabalho e a expansão de programas de transferência de renda, como o Auxílio Brasil. A pesquisa mostra ainda que o número de brasileiros vivendo na extrema pobreza, ou seja, com até R$ 208,73 por mês, também diminuiu, recuando de 20 milhões em 2021 para 13 milhões e 700 mil em 2022. Isso significa que no ano passado, 6,4% da população vivia nestas condições. O pico também foi em 2021, com 9,4%. Mas o estudo destaca que, mesmo com a queda em 2022, os números também são considerados altos e os dados apontam que os indicadores continuam elevados de forma geral. A queda do ano passado fica ainda mais evidente porque 2021 teve a taxa de pobreza mais alta dos últimos 11 anos. De acordo com dados divulgados pelo IBGE, no final do ano passado, a pandemia da Covid-19 fez disparar a pobreza no Brasil. Com isso, o número de brasileiros vivendo abaixo da linha da pobreza bateu recorde em 2021. E só uma retificação, são mais de 10 milhões de brasileiros que saíram da linha da pobreza no país e não 100 milhões, como eu havia dito. Mais uma promessa de campanha do presidente Lula está em xeque no Congresso. A equipe econômica do governo tenta negociar uma reforma tributária onde os benefícios da Zona Franca de Manaus sejam mantidos. Um dos principais pontos a ser discutido é que a reforma tributária pretende extinguir o imposto sobre produto industrializado. Itens produzidos na Zona Franca de Manaus já não pagam este IPI. Empresários da região pedem que seja mantido o IPI para produtos de fora da Zona Franca, como forma de não perder a competitividade. De acordo com o secretário extraordinário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Bernard Api, estão sendo feitas reuniões com empresários da região e representantes do governo do Amazonas. O objetivo é encontrar um modelo mais eficiente na geração de emprego e renda com uma leve transição.
O secretário de Fazenda do Amazonas informou nesta semana que ainda está aguardando uma proposta formal da equipe econômica. Criada em 1967 e com validade assegurada até 2073, a Zona Franca concede benefícios fiscais para indústrias instaladas na região com o objetivo de fomentar empregos e gerar renda na Amazônia. O relator da reforma tributária na Câmara, o deputado Aguinaldo Ribeiro, afirmou em abril que é preciso respeitar contratos e, por isso, defendeu a manutenção da Zona Franca de Manaus até 2073. A Receita Federal liberou hoje a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2023. A repórter Maria Clara Leite tem mais informações. Segundo o fisco, nessa primeira etapa serão pagos 7,5 bilhões de reais a pouco mais de 4 milhões de contribuintes prioritários, como os idosos com 80 anos ou mais, pessoas com deficiência, professores e outros. Esse primeiro lote será depositado no dia 31 de maio. Para os próximos, a ordem segue a data de envio da declaração. Para verificar quando vai receber a restituição, o contribuinte deve acessar o ícone Meu Imposto de Renda no site da Receita Federal, em gov.br. Enquanto já tem gente consultando a data da restituição, muitos brasileiros ainda nem declararam o imposto de renda, cerca de 10 milhões de pessoas. Então a gente aproveita para lembrar aqui que a data final para a entrega da declaração é o dia 31 de maio, semana que vem. E quem não declarar fica aí sujeito a multas e até a prisão, dependendo da gravidade do caso. E nos destaques internacionais, a guerra entre o exército e os paramilitares no Sudão provocou um cenário de mais de 1 milhão de deslocados internos desde 15 de abril, de acordo com a Organização Internacional para as Migrações. Além disso, mais de 300 mil pessoas fugiram para países vizinhos, em particular o Egito, que recebeu mais de 130 mil. Os combates diminuíram nesta quarta-feira, mas não chegaram ao fim no país e ainda impossibilitam o fornecimento de ajuda num segundo dia de trégua humanitária. Os mediadores do cessar-fogo garantem que os corredores humanitários estão sendo preparados. Desde 15 de abril, mais de 1.000 pessoas morreram na guerra entre o exército, comandado pelo general Abdel Fattah al-Burhan, e os paramilitares das Forças de Apoio Rápido, liderados pelo general Mohamed Hamdan Daglo. Nesta quarta, a artilharia continuou com os disparos e ataques aéreos na capital, onde colunas de fumaça preta eram vistas em vários setores. Estados Unidos e Arábia Saudita, que mediaram o cessar-fogo, alegaram ter informações que mostram que as duas partes violaram a trégua. O cessar-fogo deveria garantir a circulação segura dos civis, a reativação do serviço hospitalar e o reabastecimento do país com a ajuda humanitária, que a ONU informou que 24 dos 45 milhões de habitantes do país precisam. O Índice Global de Escravidão, divulgado hoje, afirma que a Coreia do Norte, a Eritreia e a Mauritânia são os países mais afetados pela escravidão moderna, que registra um agravamento da situação no mundo desde a última edição, publicada há 5 anos. O Índice Global de Escravidão, divulgado nesta quarta-feira, afirma que a Coreia do Norte, a Eritreia e a Mauritânia são os países mais afetados pela escravidão moderna, que registram um agravamento da situação no mundo desde a última edição, publicada há 5 anos. O relatório calcula que 50 milhões de pessoas viviam em situação de escravidão moderna em 2021, o que representa um aumento de 10 milhões em relação a 2016. Elaborado pela associação Walk Free, o documento inclui na classificação trabalho e casamento forçado, servidão por dívida, exploração sexual ou venda e exploração de crianças. O que vemos hoje no Índice Global de Escravidão é que a escravidão moderna está em uma escala sem precedentes no mundo. Cerca de 50 milhões vivem na escravidão moderna e nenhum país está imune. Os países do G20 foram colocados em foco, com mais de 50% das pessoas em escravidão moderna vivendo nesses países. De acordo com o texto, a Coreia do Norte registra a taxa mais alta, com 104 pessoas em escravidão moderna a cada 1.000 habitantes.
Entre os 10 países mais afetados também estão a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Turquia, Rússia, Tajiquistão e o Afeganistão. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações logo mais às 5 da tarde com Beatriz do Vale. Eu volto no Jornal das 18h30 ao lado de Juliana Dariva. Até lá.